Haraku tem 39 anos, é um paciente com câncer e teve uma vida tão miserável que, na real, ele queria mesmo era morrer. Um dia, seu desejo finalmente acontece. O monitor cardíaco cai e ele morre na hora. Depois da morte, Haraku se vê num lugar estranho. No começo acha que é o céu, mas aí surge um deus na frente dele. Esse deus explica que vai dar a Haraku uma segunda chance na vida. Como a primeira vida dele foi péssima, o deus promete dar um corpo saudável que não vá falhar com ele como o antigo. Ele pede desculpas de coração por ter deixado Haraku levar uma vida tão triste. Para compensar, pergunta se Haraku quer algum pedido para essa nova vida e novo corpo. Esse deus pode realizar qualquer desejo, sem limites, mas Haraku faz só um... Ele quer viver como fazendeiro. O deus pisca, surpreso com esse pedido tão esquisito. De tudo que podia pedir, ele quer ser fazendeiro. Haraku explica que no hospital viu um programa sobre fazendeiros e achou massa. Divertido, o deus resolve conceder o pedido mesmo assim. Além disso, dá a Haraku um presente extra, a poderosa ferramenta de fazenda com poderes incríveis. Com isso, ele transporta Haraku, que acorda no chão, no meio de uma floresta. A primeira sensação é empolgação, ele finalmente tem um corpo saudável. Depois de anos, pode esperar uma vida sossegada e tranquila como fazendeiro. Se olhando, nota que parece bem mais jovem que antes. Infelizmente, também está muito mais feio que antes. Pior que isso, o deus fez ele aparecer vestido com roupa de loja de R$1. Haraku suspira ao se ver, mas deixa pra lá. Testando a poderosa ferramenta, ele chama uma enxada e, para surpresa, ela deixa cavar quantos buracos quiser sem cansar. Impressionado, Haraku começa a explorar a floresta, mas logo percebe que precisa de um lugar seguro para ficar. Afinal, tem muita chance de monstros e criaturas perigosas estarem por perto. Ele acha uma árvore grande, forte, e decide que ali será a base dele. Mas tem outro problema: água. Ele não acha rios nem poços perto, e sabe que vai precisar dela para sobreviver. Então, chama a ferramenta de fazenda de novo, que vira uma pá e começa a cavar. A ferramenta é muito útil porque pode se transformar em várias coisas diferentes. A única limitação é que não vira máquinas complicadas. Mesmo assim, facilita muito na escavação. Haraku continua cavando até finalmente encontrar água. Com isso, ele tem um poço. Agora que a água está garantida, a próxima prioridade é comida, curiosamente. Apesar de tanto cavar, Haraku não sente fome. Ainda assim, acha melhor ter comida pronta por precaução. Ele decide que a caça precisa entrar nos planos, mas por enquanto o foco é construir uma cabana. Usando a poderosa ferramenta de agricultura, ele derruba árvores com facilidade e transforma em blocos de madeira prontos para a obra. Mas quando começa, Haraku percebe que construir uma cabana é muito mais difícil do que imaginava. Ele se perde pensando em design, estabilidade, materiais, layout e mal vê o tempo passar. O sol já está se pondo. Haraku precisa de uma fonte de luz rápido. Tenta invocar uma lanterna ou lâmpada com a ferramenta, mas não aparece nada. Essas coisas não estão na graça da ferramenta, mais uma regra do deus. Então ele tenta um lupa, que funciona, mas logo vê que é inútil à noite e a deixa de lado. Passa a noite cavando um buraco numa árvore, onde se abriga para dormir. Dormir é difícil, então ele ocupa o tempo fazendo móveis de madeira. Para sua surpresa, fica melhor do que ele esperava. No dia seguinte, limpa árvores e mato para começar a plantar. Quando está prestes a começar, um monstro coelho aparece correndo com cara de mal. Um golpe rápido na cabeça com a ferramenta resolve fácil. Haraku usa a carne para preparar o almoço da tarde. O próximo passo é construir um banheiro. No começo, oferece pouca privacidade, então ele ergue paredes e deixa tudo mais civilizado. Passa o resto do dia cuidando da terra e ao pôr do sol já fez bastante coisa. Mas ainda não tem sementes. Decide dormir e no dia seguinte ir à floresta atrás de sementes ou frutas. Ao acordar, Haraku fica surpreso ao ver as plantas começando a brotar. Mesmo sem plantar uma semente, fica claro que esse é o poder da super ferramenta da fazenda em ação. Para proteger as plantações das feras, tipo aquele coelho monstro, ele cerca a área com uma cerca. Haraku rega as plantas todo dia, e elas crescem rápido demais. Ele não sabe que planta é essa, mas torce para ser algo comestível. Depois de uns dias de trabalho duro, ele constrói uma casinha de tora. No meio do caminho, ele fica tão cansado que não consegue nem levantar a tora para o telhado. Daí ele abre um buraco no chão para ter mais espaço para cima. No dia seguinte, cuidando da fazenda, ele avista 2 cachorros gigantes. No começo parecem bravos, mas na real são dóceis. Haraku deixa eles entrarem na propriedade e dá um pouco da carne que tem. Uma cadela tá com uma barriga enorme, então ele acha que ou tá grávida ou é a devoradora oficial dos bichos. Cuidar dos cães faz ele lembrar quando sempre quis ter um cachorro. Agora ele tá pensando sério em ficar com eles. Aí a cadela grávida faz uma careta meio estranha, que ele entende como um sinal de que os filhotes vão nascer. Ele os leva para a casinha de tora e começa a se preparar, mas nunca viu aqueles documentários da natureza. Então tá perdido no que fazer. À noite, Hiraku deixa os cachorros lá e dorme no buraco da árvore, achando que eles vão querer privacidade para ter os filhotes. No dia seguinte, ele confere e os filhotes nasceram com sucesso, e são adoráveis pra caramba. Haraku achava que os cães iam embora depois do nascimento, mas eles já se apegaram à casa e não querem sair.
Percebendo isso, Haraku decide construir uma casa maior para ele e deixar a casinha de tora para os cães. Não demora muito e as plantações estão prontas para colher. E adivinha só, são tomates. Haraku prova e confirma que são tomates mesmo. Quanto aos cães, ele dá nomes. O macho é Kuro e a fêmea é Yuki. Enquanto isso, o deus fica se perguntando como Haraku tá levando essa nova vida. Mas é aí que ele percebe que vacilou de novo. Acabou mandando Haraku para uma floresta super perigosa, conhecida como a Floresta da Morte. Ele pensa em trazer o rapaz de volta, mas lembra que seria uma infração das regras, que proíbem interferir na vida que ele deu a alguém. O deus acha que o Hiraku provavelmente vai morrer nesse mundo e voltar para ele. Aí quando isso acontecer, ele vai consertar tudo. Mas o Haraku está indo muito melhor do que esperado. Ele conseguiu usar a poderosa ferramenta agrícola para colher várias plantações. A ferramenta funciona assim. Ele imagina o que quer cultivar e as sementes são plantadas sozinhas na terra. Elas crescem tão rápido que ele nem sabe o que fazer com tanta coisa. No fim, o Hiraku percebe que só está ali por causa dos deuses, então ele fez uma estátua para homenageá-los. Nesse dia, Hiraku decide tentar algo novo e planta umas árvores frutíferas. Ele pensa que se der certo, vai melhorar muito a dieta. Já ouviu que essas árvores demoram a dar fruto, mas está disposto a esperar o tempo que for. Além disso, Kuro e Yuki têm feito companhia para o Hiraku enquanto ele está aqui. Se não fosse por eles, ele estaria bem solitário. Ele percebe que eles têm chifres na cabeça, mas não liga muito para isso. Como é um mundo novo e cachorros aqui podem ter chifres, eles também têm ajudado bastante, guiando ele pela floresta até ele achar um rio, que agora será a principal fonte de água. Quanto ao transporte, ele transformou sua ferramenta agrícola num carrinho de mão, que permite carregar tudo rapidinho sem cansar. Mas as estradas são meio esburacadas, então ele sabe que vai ter que arrumar isso. O inverno começa a chegar rápido, e o Haraku sabe que precisa se preparar. Ele tenta usar as peles dos monstros coelhos, mas fede demais. Com isso, a única opção que sobra é acender uma fogueira e ficar dentro da cabana. Um dia, ele dá de cara com uma aranha que usa suas teias para fazer um tecido bom, e até roupas. Haraku acha a aranha útil e a inclui no grupo, dando o nome de Zabuton. Zabuton faz uma jaqueta maneira pro Haraku usar no frio e também cria vários outros itens legais para casa. Finalmente o inverno chega, mas graças aos preparativos, Hiraku passa bem. Os cachorros estão quentinhos dentro, mas o Zabuton pode estar hibernando, já que não desce da cabana faz um... Por enquanto, tudo parece estar indo bem. Mas tem um problema grande. O Haraku não fala com ninguém de verdade faz um tempão. Ele já está ficando muito solitário e até teme perder o jeito de conversar. Logo depois chega a primavera, os cachorrinhos já crescidos vão para a floresta atrás de namoradas. Não demora para encontrarem outros cães da floresta e voltam rapidinho para apresentar para Hiraku. Além disso, parece que a Zabuton acabou de dar cria. Hiraku sabe que isso significa mais bocas para alimentar, então percebe que vai ter que se virar ainda mais para dar conta. Aí a Zabuton dá o alarme. Haraku logo percebe que tem coisa estranha rolando na floresta e vai investigar. Enquanto explora, vê uma garotinha encolhida perto de uma árvore. Assim que ela o vê, pede socorro. Haraku se aproxima para entender o que está acontecendo. Mas quando chega perto, ela o agarra e morde seu pescoço. Para Haraku, esse tipo de situação é seu tipo de coisa. E ele até fica vermelho. A garota então se transforma, suas roupas viram um vestido elegante e ela parece bem mais velha. Mas os cães de Haraku atacam ela na hora. Vendo isso como ameaça, ela reage na defensiva, mas Haraku manda os cães pararem na mesma hora. Ela explica para Haraku que mordeu porque é a única forma de recuperar suas energias. Conta também que foi atacada porque achava que podia encarar um dos cães sozinha. Vendo isso, Haraku entende que ela é inofensiva e ainda oferece para ela beber mais do seu sangue. Depois disso, leva ela até a fazenda. Ela fica espantada com a quantidade de plantações, algo que nunca tinha visto antes. Ela morde um tomate e fica realmente impressionada com o sabor. O resto do dia passam se divertindo e criando laços. Para Hiraku, é a primeira vez em muito tempo que ele tem contato humano e ele aproveita muito. No fim do dia, ela se apresenta como Lucy, uma vampira. Explica que veio à floresta pesquisar ervas medicinais, mas se envolveu numa briga com os nobres tentando roubar sua pesquisa e precisou de um lugar seguro para se esconder. E a floresta era a melhor escolha. Haraku percebe que ela aciona um painel que ele acha que é magia. Claramente, magia existe nesse mundo. Pensando nisso tudo, Hiraku olha para Lucy e percebe que talvez nunca encontre uma vilã como ela de novo. Impulsivamente, ele logo pede a Lucy em casamento, pedindo para ela ficar com ele para sempre. Explica que montou seu quartel-general ali para viver em paz, longe de todo mundo. Lucy cora com o pedido inesperado, mas depois de pensar um pouco, aceita, já que não tem outro lugar para ir. No dia seguinte, eles saem da cabana depois de uma noite difícil juntos. Lou pergunta o que vão fazer hoje. Haraku diz que queria verificar como estão as árvores frutíferas. Lou aceita ir, mas quer se arrumar primeiro. Depois disso, eles sentam para conversar, mas aí Zabuton dispara o alarme. Haraku já sabe o que é, e eles entram na floresta para conferir o que está acontecendo. Haraku chega e vê uma cena que conhece bem. Uma gata amarrada na árvore. Ao vê-lo, ela grita por socorro. Haraku logo a desamarra, e ela usa magia para se refrescar. Enquanto isso, Lu tenta escapar em silêncio, mas a garota a chama pra perto. Pelo jeito, elas se conhecem. Levam Lu de volta à cabana, onde Haraku entende que ambas estão fugindo dos nobres.
Ela se apresenta como Tia, um anjo, e pergunta quem é o cara com Lu. Lu cora e fala que ele é o marido dela. Haraku também fica vermelho, pois é a primeira vez que ela o chama assim. Tia fica surpresa com isso, mas deixando de lado, Haraku pergunta por que um anjo como ela estava procurando Lu. Tia explica que anjos são mais guerreiros do que só seres sagrados. Além disso, há uma grande recompensa por Lu, por todo o estrago que causou numa fúria. Na época, Liu passava o dia estudando remédios malucos, e quando algo a irritava, saía explodindo tudo. Os nobres ficaram tão irritados que colocaram uma recompensa pela cabeça dela. Ao ouvir tudo isso, Liu admite que talvez tenha exagerado na época, mas se surpreende ao saber que a tia conhece isso, porque a Lu nunca demonstra fraqueza. Lou explica que foi porque ela percebeu na pele como era fraca quando enfrentou os cachorros do Hiraku. Mas, deixando isso de lado, ela convida a tia, animada, para morar com eles na floresta. A tia hesita por uns segundos, mas acaba concordando. Fora isso, a Lu mostra a fazenda inteira pra tia e até apresenta o Zabuton, mas ela claramente não curte aranhas. A tia vai ajudar nos afazeres da fazenda também. Depois de um dia longo colhendo, ela fica exausta, mas tia e Lu usam magia para se limpar na hora, o que faz o Hiraku desejar que também tivesse esse poder. Eles entram em casa e Hiraku oferece à tia um morango colhido naquele dia. Ela acha uma delícia e comenta que o trabalho na fazenda é muito mais gratificante do que esperava. Com isso, tia decide ficar com eles. Nos dias seguintes, começa a ajudar nas tarefas da fazenda. Ela quer plantar mais morangos, mas Hiraku diz que não dá, porque não tem espaço nem pessoas suficientes para colher junto dos outros cultivos. Tia sugere arrumar mais ajuda para a fazenda, mas Hiraku acha ruim a ideia. Ele diz que se plantarem demais, não vão conseguir comer tudo o que colherem. Enquanto andam, eles barram em mais filhotes do Kuru e da Yuki. Filhotes esses porque os cachorrinhos deles tiveram filhotes também. Os filhos dos Zabuton se multiplicaram, mas metade vai embora da floresta atrás de uma vida melhor, enquanto a outra metade fica por ali. A tia então fala que tem uma jornada para seguir sozinha, mas promete voltar logo. No começo, Hiraku fica preocupado achando que ela vai abandonar ele como os filhos dos Zabuton, mas ela o acalma dizendo que vai voltar rapidinho. Alguns dias depois, Tia aparece como prometido, mas dessa vez traz umas garotas elfas junto. A líder se apresenta como Li, e todas têm nomes parecidos porque são da mesma família. Li explica que vieram aqui porque a tia sugeriu que ficassem com o Haraku, então eles perguntam se podem morar com eles. A tia conta que os elfos têm uma história bem triste. Eles moravam num vilarejo lá no norte, mas tudo foi destruído, e eles se espalharam. Desde então, procuram um lugar para chamar de lar. Sem um lugar para ficar, eles não conseguem repovoar a raça e podem até desaparecer. Por isso, todos pedem para o Hiraku deixar eles ficar. Hiraku pensa um pouco e diz que já tem muita espécie morando aqui. Mas enquanto prometerem conviver em paz, tudo bem. Os elfos concordam, mas ficam curiosos sobre quem são as outras criaturas. O Lou mostra o Zabuton, a aranha, e os elfos desmaiam de medo. Com mais gente morando ali, Hiraku decide construir uma casa grande para todo mundo junto. Como os 7 elfos querem ficar juntos, ele também faz um banheiro e um lugar para jogar o lixo. Os elfos ajudam na construção e em uns 10 dias está tudo pronto. Vendo eles sentados sorrindo no refeitório, Hiraku espera que aquele lugar vire um lar seguro e confortável para todos. Não demora para os elfos se adaptarem à vida na fazenda. Começam a colher e provar as plantações para ver o que gostam. Um dia, enquanto segmentam as plantações, Haraku fica surpreso. Mesmo sendo elfa, Li usa fogo e come carne. Ele fica chocado, sempre pensou que elfos eram seres que viviam em paz com a natureza, só comendo frutos e sem usar nada de metal. Ao ouvir isso, Li fica séria. Ela diz para Hiraku que se ele continuar pensando que elfos são só gentis moradores de árvores, logo ele vai acabar morto nessa floresta. No dia seguinte, Hiraku está pronto para começar o trabalho na fazenda. Mas é aí que os Zabuton chamam a atenção dele, mostrando uma abelha rainha gigante que ela capturou. Haraku pensa que ela vai comer, mas o Zabuton quer fazer dela um bichinho de estimação. O Haraku não se incomoda com isso, então ele constrói uma casa para a abelha rainha e suas operárias. As operárias são do tamanho normal, mas só a rainha é grandona mesmo. Depois disso, o Haraku passou mais tempo cavando o espaço para o reservatório. O maior problema era levar água até lá. Aí o Lee dá a ideia de fazer um cano que vai do rio direto para o reservatório. Com essa ideia, todo mundo começa a trabalhar junto, no modo produção em massa. E em pouco tempo, o cano até o reservatório fica pronto, a água já entrando sem parar. Uns peixes vão junto na água. O Haraku assa eles e decide usar para almoçar. A tia e o Lu veem os peixes e reconhecem que são uma espécie feroz da Floresta da Morte e ficam na dúvida se é seguro comer aquilo. O Haraku oferece para eles, mas recusam, dizendo que ele tem que provar primeiro. Alguém tem que ser o rato de laboratório e não vai ser eles. Ele prova e fala que está uma delícia. Depois a tia e o Lou experimentam e concordam. Realmente está gostoso. No fim, todo mundo curtiu o peixe, então ele preparou todo o peixe que tinha para a galera. Eles até pescaram muito mais do que conseguiram comer na hora, então só conservaram o resto com sal e guardaram na despensa. Agora que tem reservatório, o Haraku decide fazer um arrozal para colher arroz. Começa cavando um terreno normal de fazenda. Depois enche os 2 terrenos com água. Pede ajuda para os elfos plantarem cada muda de arroz um por um. Daí, rapidinho, o arrozal cresce todo e está pronto para a colheita.
Cresceu muito mais rápido do que o Hiraku esperava. Depois colhem o arroz com foices e guardam as espigas na casa. Mas não para aí. Ele passa a próxima hora debulhando o arroz até virar grãozinho. Lou e a tia ficam vendo o processo pesado do arroz e pensam se vale a pena. O Hiraku garante que vale muito. Depois ele vai cozinhar e quando termina faz bolinhos de arroz, serve num bandeja e chama para eles experimentarem. Todos provam as bolinhas de arroz e acham uma delícia. Ele usou o peixe que pegou antes para fazer o recheio das bolinhas. Mesmo que os elfos comam tudo, o Haraku só fica feliz por eles terem gostado. Da próxima vez ele vai tentar outro recheio, com certeza. No dia seguinte, depois de um longo dia no arrozal, todo mundo usa magia para se limpar. Aí o Hiraku fica com uma pontinha de inveja. Então ele decide fazer um banho. Deve ser tranquilo, já que ele já fez um canalzinho de água. Começa a construir, mas logo percebe um problema. Para onde vai a água suja depois do banho? Ele acha que não é certo despejar tudo de volta no rio. Quando conta pra tia, ela sugere usar slimes purificadores para limpar a água do banho. Assim dá para reutilizar. Além disso, a tia acha que esses slimes podem ajudar a limpar os banheiros também, para eles não precisarem fazer isso. Com essa solução, eles terminam o banho no fim do dia. Haraku tira a roupa para mostrar como o banho funciona. Entra e primeiro se enxágua todo, antes de mergulhar na banheira. Vendo isso, as meninas entram no banho com o Hiraku, dizendo que é ótimo tomar banho com ele. Hiraku, que já sonhava com isso na vida passada, só fica sem saber o que dizer. No dia seguinte, Ali traz uns outros elfos da vila dela, que perguntam se podem ficar no vilarejo, como Ali está. Hiraku não vê problema, então aprova. Lee sugere começar a preparar uma casa nova para os elfos que vão chegar. Ela está super animada e feliz que finalmente vão conseguir aumentar a população deles. Haraku não entende muito como vão ter filhos, já que todos os elfos são mulheres, mas acha legal ver tanta esperança. Enquanto isso, o Kuro observa tudo e pensa que o Hiraku já está aumentando o harém de novo. Isso faz ele lembrar de como a vida dele era ruim antes de conhecer o Hiraku. Depois que um monstro urso derrotou ele e a família, todos ficaram feridos e sem vontade de continuar. Mas foi aí que eles encontraram o Hiraku. No começo, acharam ele só um humano fraco. Mas quando viram o poder gigantesco daquela ferramenta agrícola, começaram a respeitar ele na hora. O Haraku foi gentil e os acolheu como se fossem da família. O Kuro é muito grato por isso. O que ele não sabe é que a espécie deles é monstruosa. São os temidos lobos do inferno. Mas eles não têm intenção de machucá-lo, então acham que está tudo tranquilo. Passam uns dias e a casa nova ficou pronta, com adaptações feitas para o novo morador elfo. A casa é uma mansão gigante, e o quarto do Hiraku é o melhor, claro, afinal ele fundou a vila. As meninas dão um tour pra ele que está adorando tudo. Elas têm quartos só delas, e ele vê que estão felizes. Daí ele nota um quarto trancado com um cadeado e fica curioso. Abre a porta e vê duas camas juntas. Sacando o que é, o Haraku fecha a porta devagar, dizendo que vai fingir que não viu nada. Quando o tour acaba, Ali diz pro Haraku que, se algo na casa não agradar, é só avisar que ela resolve. Pra dar aquele toque final, ele colocou duas estátuas dos cachorros na frente, só pra ficar bonito. No dia seguinte, Haraku planeja fazer um curry e vai com a tia e o Lou na fazenda pegar ingredientes fresquinhos. Mas quando termina de escolher, descobre que eles fugiram porque acham fazer curry do zero. Agora o Haraku tem que preparar o curry sozinho, mas Ali aparece dizendo que quer ajudar. Assim, começam desde fritar a carne até preparar o óleo para o curry. Só falta tampar a panela e deixar cozinhar até ficar pronto. Mas é aí que o Hiraku percebe que esqueceu de fazer o pão naan. Ele sabe que demora, pensa até em fazer arroz, mas muda de ideia porque estava morrendo de vontade de naan. Apesar de ter que fazer para todos, inclusive os elfos, ele sabe que o sol vai se pôr logo. Então já começa a preparar correndo, sem tempo para perder. O curry está quase pronto, então Tia e Lu já sentem um aroma tentador vindo dali, e ficam na dúvida se é o tal curry que o Hiraku não parava de falar antes. Já é hora do jantar, no pôr do sol, e ao provarem o curry com o naan, eles confessam que está uma delícia, e elogiam o Hiraku, dizendo que ele tem um talento nato na cozinha. O Hiraku só fica feliz ao ver que eles realmente estão gostando da comida. O inverno vai se aproximando devagarzinho, então ele e os outros começam a se preparar, conservando as carnes e guardando os legumes. Naquele dia, o Haraku vê a Liu usando magia de fogo para defumar na carne, e aí ele fica com vontade de tentar magia também, mas falha miseravelmente. À noite, ele puxa papo com o Lee e admite como acha demais que eles usam magia, enquanto ele só sabe plantar e cozinhar. Mas o Lee diz que o Haraku é o mais impressionante deles. Ele sobreviveu sozinho na floresta até agora, e não é qualquer um que consegue fazer isso. Isso anima um pouco o Haraku, que percebe que também é importante para eles. Pouco depois, o inverno chega e a neve começa a acumular lá fora, fazendo com que o grupo passe a maior parte do tempo dentro de casa. Para passar o tempo, o Haraku resolve criar alguns jogos de tabuleiro como xadrez, mahjong e reverse. Depois de explicar as regras do reverse, a Lu acha o jogo simples demais, mas a tia logo avisa que só parece fácil pela forma que o jogo é montado, porque na hora de jogar, a estratégia equivale de verdade. Com isso, a coisa esquenta quando a Lou desafia a tia para uma partida na hora. Enquanto isso, em outro quarto, o clima é totalmente diferente, tranquilo, com Lee e outro elfo jogando silenciosamente uma partida de reverse também.
Nesse momento, a Kuro entra e solta uma dica casual para o Lee sobre um lance. O Haraku se espanta, porque nunca esperava que a Kuro soubesse as regras do jogo. Depois de um tempo, os jogos começam a ficar meio chatos, então o Haraku monta um boliche para animar. Ele mostra algumas jogadas, mas como está enferrujado, acaba derrubando só 2 pinos. Ainda assim, Hirako não sabe se é pela simplicidade dos jogos ou só pela novidade deles. Mas todo jogo que ele apresentou virou um sucesso, e assim o grupo passa o inverno todo junto, jogando sem parar dia após dia. Mas esses dias de inverno não duram, porque logo chega a primavera. Numa manhã, Hirako e as meninas saem para fora, planejando o que vão fazer naquele dia. Foi então que Zabuton dispara o alarme do nada. Todos correm em direção ao som e vem uma Wyvern enorme voando direto para eles. Ao ver o ataque, Lee e os elfos correm para a fazenda, tentando salvar as plantações. Naquele instante, Tia e Lu ficam sem palavras, sem saber o que fazer, duvidam que tem força para quebrar a barreira da Wyvern. Enquanto isso, Haraku está parado, desesperado, tentando decidir o que fazer. Sua primeira ideia é fugir, mas logo percebe que não adianta, porque a Wyvern facilmente o seguiria pelo céu. Haraku sabe que precisa agir, e rápido, agora mesmo. Senão, a vila e as plantações vão virar cinzas. Proteger todo mundo é o que importa. Então ele pega sua poderosa ferramenta de fazenda, que diante dele se transforma numa lança irada. Sem pensar 2 vezes, Haraku lança a lança direto na Wyvern. Para a surpresa de todos, a lança é forte o bastante para quebrar a barreira da Wyvern e derrubá-la numa só investida. Lou e Tia ficam boquiabertas. Não acreditam no que acabaram de ver. Nenhuma delas imaginava que Haraku tinha esse poder gigantesco. Depois do ataque, todos conseguem apagar os incêndios nos campos. As plantações sofreram alguns danos, mas felizmente são mínimos. Depois disso, o grupo vai para a floresta checar o corpo da Wyvern. O que Hiraku pensa logo de cara é se podem comer aquela carne. Neste mundo, carne de Wyvern é uma iguaria famosa, então Hiraku não perde tempo e prepara um almoço delicioso para o grupo. Lu sempre achou que a carne seria dura e borrachuda, mas para surpresa dela, é macia demais. Enquanto comem, Lu se vira para a tia e lembra do golpe da lança do Hiraku. Depois pergunta se ela acha que conseguiria bloquear um ataque assim se fosse contra ela. Tia balança a cabeça rápido e admite que não tem como. Aquela lança era tão poderosa que não só atravessou a barreira do Wyvern, como perfurou o peito dele numa só investida. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, Bezel, um dos 4 grandes generais, se reúne com Random e Gratz e conta que o Wyvern foi derrubado com um único golpe. Random e Gratz ficam pasmos, sem acreditar que exista tamanho poder no mundo. Random, porém, nem pensa em desafiar isso. Ele acha que enfrentar algo assim seria só assinar a própria sentença. Sem pensar 2 vezes, Random se levanta, anuncia que está fora e dá as costas para a reunião. Na floresta, Hiraku, ainda com fome do banquete do outro dia, percebe que falta uma coisa: vinho. O plano de hoje é justamente começar a fazer. Ele junta um monte de uva, joga numa bacia grande e manda as garotas pisarem para tirar o suco. No fim do dia, enchem 16 barris da bebida. Agora só falta fermentar e esperar o vinho ficar pronto. No reino divino, o deus que trouxe Hiraku para esse mundo está levando uma bronca da filha, a deusa da agricultura. Ela reclama que ele fer a tudo de novo, dessa vez largando Hiraku na Floresta da Morte. O deus tenta se justificar, falando que Hiraku está se divertindo e vai bem, mas a filha não compra essa. Ela continua a bronca e ainda fala que, pra piorar, ele deu ao Hiraku uma réplica da lança sagrada Grime. O que ela aponta é de arrepiar, mesmo sabendo que Hiraku só está usando para plantar. Essa lança pode sugar toda a força vital do Hiraku e matá-lo na hora, mas o deus insiste que isso não deve acontecer, afinal deu a ele um corpo com regeneração absurda. Com esse corpo, o Hiraku deve ficar bem tranquilo. Mesmo assim, a deusa da agricultura não consegue esquecer que o pai dela deu mancada. Para garantir que ele aprenda, ela o pune mandando ficar de castigo no canto por 300 anos, refletindo sobre os erros. No dia seguinte, na floresta, o Zabutin dispara o alarme e sai correndo. Seguindo o sinal, eles encontram outra menina amarrada na árvore. A Lou logo reconhece quem é. A menina é ninguém menos que a irmã dela, a Flora. O Haraku leva a Flora para casa, onde ela conta tudo. Parece que tinha uma recompensa pela cabeça da Lou, e a Flora foi atrás dela na floresta. Como a Lou é a esposa do Hiraku, tecnicamente isso faz da Flora sua cunhada. O Hiraku recebe ela direitinho, serve um prato top e diz que ela pode ficar o tempo que quiser. A Flora, como a Lou, é bem vidrada em pesquisa. Depois de alguns dias, ela vai montar seu próprio laboratório. Uns 30 dias depois, ela volta. E o Haraku fica chocado ao ver que ela não está sozinha. Ela traz um batalhão de criadas, suas fiéis subordinadas. A chefe delas, Anne, se apresenta, faz uma reverência e fala por Haraku que todas querem morar ali com eles. Ela ainda diz que ele pode mandar usar o serviço delas como quiser. E para fechar, o grupo da Flora trouxe até vacas. O Hiraku fica vibrando, afinal agora vão poder fazer manteiga e queijo. Vendo isso, a tia começa a se sentir meio de fora, percebendo que ela é a única sem um grupo de subordinados. Decidida a mudar isso, ela vai para a floresta e volta com um exército de anjos e homens lagarto, para completar. Eles até trazem uma galinha, o que deixa o Hiraku super feliz, porque agora também vão ter ovos. As funções na vila que cresce rápido são organizadas. Os anjos cuidam da segurança, protegendo todos da floresta.
Já os homens lagarto ficam com a parte pesada do trabalho ao ar livre, que exige força bruta. O líder, Daga, se destaca por causa do lenço que o Hiraku amarra no braço dele. Fora isso, ele não consegue diferenciar nenhum deles. Não demorou muito para Lee trazer ainda mais elfos para se juntar a eles. Mas Haraku não consegue deixar de notar que, entre todas as elfas que ela trouxe, não tem nenhum macho, só mulheres. Curioso, ele pergunta para Ipuipau para Lee sobre isso. Lee explica que poucos elfos machos sobreviveram, mas ela minimiza, dizendo que não tem problema, que eles vão acabar gerando mais com o tempo. Haraku, sem querer entrar em detalhes, apenas faz um joinha e deixa por isso mesmo. Com o rápido aumento dos moradores, Haraku percebe que seu cantinho virou uma vila de verdade. Ele decide chamar o lugar de Vila Grande Árvore e se nomeia prefeito. Naquela noite, a galera faz uma festa enorme para comemorar, dançando e cantando músicas antigas, curtindo a nova vida de comunidade que se formou. No dia seguinte, um dos anjos aparece para dizer que um mensageiro do exército demoníaco chegou para falar com eles. O mensageiro é ninguém menos que Bezel. Ele diz que quer conversar sobre a nova vila com quem estiver no comando. Haraku entende que essa é sua primeira missão como prefeito da Vila Grande Árvore, então se pronuncia dizendo que é ele quem manda. Bezel começa oferecendo um presente a Haraku, depois diz que tem algumas perguntas sobre a vila. Ao ouvir isso, Haraku lembra do que Liu contou. Toda aquela terra, inclusive onde eles moram, pertence ao Rei Demônio. Isso faz ele se perguntar, será que o Rei Demônio enviou Bezel para botá-los para fora? Ou será que ele quer cobrar impostos? Seja qual for a resposta, Haraku sabe que essa é uma das maiores decisões da sua gestão até agora. Pensando bem, Haraku diz a Bezel que, se o Rei Demônio reclamar da presença deles, estão dispostos a pagar 10% de imposto pelo uso da terra. Mas faz uma condição importante. A cobrança será só sobre a produção agrícola, não sobre os animais. Bezel congela por um instante ao ouvir isso, estremecendo com a porcentagem tão baixa. Vendo a reação, Haraku acha que talvez 10% seja pouco demais, mas logo Bezel concorda nervosamente com o acordo. Eles entram, assinam os papéis e Bezel volta para o reino demoníaco. Depois que ele vai embora, Haraku pergunta para as meninas como ele se saiu. Elas elogiam dizendo que foi ótimo, pois o imposto normal costuma ser entre 60% e 70%. E ele conseguiu fechar em apenas 10%. Além disso, pagando o imposto agora eles têm a proteção do exército demoníaco. Enquanto isso, na base do exército, Bezel está contando tudo aos generais que estão morrendo de medo. Bezel conta que viu Haraku, o prefeito da aldeia, junto com Lu, a princesa vampira, Tia, o anjo da destruição e uma matilha de lobos infernais. Só de ver essa turma já não era surpresa que tivessem derrotado um Wyvern. O que o chocou mesmo foi ver que aceitaram pagar imposto e entrar na proteção do Rei Demônio, mesmo com tamanha força. Apesar do imposto ser ridiculamente baixo, Bezel sabia que não podia recusar. Melhor garantir um dinheirinho do que fazer inimigos do reino demoníaco. Ao ouvir isso, Randão se levanta novamente e anuncia que está pedindo demissão na hora. No dia seguinte, Draime, o Senhor dos Dragões, visita a Vila Grande Árvore. Seu servo se adianta e oferece um presente ao Hiraku, uma espada estilosa e bem legal. Hiraku aceita o presente, mas pergunta por que eles vieram até ali. O servo explica que a toca de Draime fica mais ao sul. Não são vizinhos tão próximos, mas suficientes para justificar a visita. Dream então vira humano e se apresenta direito. Haraku e os outros o convidam para entrar e oferecem vinho, mas Dream bebe tanto que acaba completamente bêbado, gritando que vai ficar ali para sempre e nunca mais vai voltar para sua toca. O servo logo avisa que isso não seria uma boa ideia, pois poderia virar um problema para todo mundo. Percebendo que o servo tinha razão, Dream se despede sóbrio e voa de volta para casa à noite. No dia seguinte, Haraku reflete sobre a visita. Gostou, mas não curte a ideia de visitantes aleatórios entrando sempre. Então sugere construir uma hospedaria grande, para 30 pessoas, um lugar feito só para receber visitas de forma organizada. Com a obra, também criaram um sistema só para os visitantes. Zabutin tocava um sino quando chegava a visita e batia numa pedra se aparecesse inimigo. Além disso, montaram uma equipe para receber quem chegasse, garantindo boas-vindas para todos. Depois de um tempinho, os preparativos estavam prontos e logo chegaram os primeiros convidados. Dessa vez, era um grupo de homens bestas. Lu saiu para recebê-los, mas logo percebeu que havia algo estranho nesse bando. Ela então contou que havia sentido alguns deles escondidos na floresta. Mas Garf, o líder dos homens besta, logo pediu desculpas, dizendo que os escondidos devem ter vindo sem autorização dele. Lou aceitou a desculpa, mas avisou para tomarem cuidado enquanto estivessem ali. Quando entraram, os homens bestas ficaram impressionados com a decoração da pousada. Mesmo assim, as garotas desconfiaram que eles eram inimigos disfarçados. Primeiro, porque não tinham trazido nenhum presente de boas-vindas como os outros visitantes. E segundo, por causa dos dois homens bestas escondidos na mata. Com esses sinais, as garotas decidiram reduzir a hospitalidade e serviram uma comida meia-boca de propósito. Hiraku ficou meio culpado com isso, mas entrou no jogo. Mais tarde, descobriram que os homens bestas nem estavam tentando enganar ninguém. Na real, vieram para discutir relações comerciais. Garf explicou que a aldeia deles não queria comércio econômico comum, e sim troca física.
Depois perguntou se a aldeia de Hirako podia ir até lá para negociar. Ele explicou que viajar até lá era muito difícil e levar cargas para lá e para cá seria um transtorno enorme. Os homens bestas trabalhavam com coisas como tintas, talheres e vidros finos. Tudo itens que Hirako achou fascinantes. Ele logo disse que queria comprar tudo. Assim, os dois lados chegaram a um acordo. Dream ainda se ofereceu para cuidar do transporte em troca de um barril de vinho. Como Hirako, sendo prefeito, não podia ser o primeiro a fazer a viagem comercial, Tia se prontificou a ir no lugar dele. Alguns dias depois, ela voltou com Dream e anunciou orgulhosa que o comércio foi um sucesso. Todos os produtos foram trocados conforme combinado. Além disso, ela comentou que o prefeito da Vila dos Homens Besta pediu se algumas pessoas deles poderiam se mudar para cá. Hiraku pensou e admitiu que trabalhadores extras seriam úteis, então topou. Tia então revelou que o grupo era formado por 20 garotas adolescentes. Hiraku congelou ao ouvir, percebendo que a vila deles já era formada quase toda por mulheres. Se continuasse assim, o futuro da vila estaria em risco. Por isso, ele deixou claro que só aceitaria se os Homens Besta enviassem pelo menos 2 jovens também. Logo depois, os Homens Besta chegaram e sua líder, uma garota adolescente chamada Sina, cumprimentou Hiraku com um nervosismo visível. Ela disse que ele poderia usá-la do jeito que quisesse, contanto que não a abandonasse. Hiraku sorriu gentilmente e garantiu que ela não precisava ter medo de ser expulsa. Ao ouvir isso, Sina respirou aliviada e sorriu de volta. Depois, Hiraku perguntou pelos jovens que havia pedido. Sina então revelou 2 garotos, mas eles tinham só 11 anos. Embora mais novos do que ele esperava, Hiraku viu que aqueles meninos eram o futuro da aldeia dali. Sina e os outros homens besta achavam que seriam tratados como lixo ali. Mas para a surpresa deles, Hiraku e todo mundo foi muito gentil. Por isso, eles estão até gostando de ficar lá. Ainda vai levar um tempo até que eles se acostumem a viver com tantas espécies diferentes. Um dia, enquanto Hiraku observava as criancinhas besta brincando, o chão tremeu forte por causa de um terremoto poderoso. Um anjo desceu rápido e avisou que o tremor vinha de uma luta brutal entre um urso e uma cobra, não muito longe da vila. O anjo ficou na dúvida se devia interferir ou só observar. Já Hiraku só pensava se aquelas feras dariam uma boa comidinha. Então o anjo levou Hiraku voando até a floresta onde a briga rolava. Chegando perto, Hiraku acertou um golpe só com sua lança e derrubou as 2 feras na hora. Os outros anjos ficaram pasmos, impressionados com o poder de Hiraku, que eles nunca tinham imaginado. Eles carregaram o urso e a cobra de volta para a vila, onde a carne virou um almoço delicioso. A cobra frita tinha gosto quase igual a tiras de frango, então Hiraku decidiu que precisava de um molho à altura. Na hora, ele foi preparar uma maionese, e quando Flora provou, ficou surpresa com o quanto estava boa. Depois disso, Hiraku partiu para seu próximo projeto, o miso. Ele e Flora prepararam uma leva, moldaram bolinhas e guardaram num barril no porão para fermentar por meses até pegar todo o sabor. Nesse momento, Lu vem avisar Haraku que chegaram visitantes. São anões idosos liderados por um sujeito rústico chamado Donovan. Ouviram boatos de que a aldeia da Grande Árvore produz vinho de qualidade e vieram para trocar umas ideias e uma bebida. Haraku está disposto, mas Lu logo intervém, dizendo que não vão dar vinho de graça assim. Donovan admite que não tem dinheiro, mas pode oferecer tecnologia. Ele explica que como a vila produz muita colheita, seu povo pode ensinar a transformar essas plantações em álcool. Para provar, os anões mostram a destilação, fazendo uísque de milho na hora. Haraku prova e diz que o gosto é de verdade, só que forte demais para ele. Depois disso, os dois fecham um acordo e os anões entram oficialmente para a aldeia da Grande Árvore. Para comemorar, fazem uma festa animada. Todo mundo bebe e celebra junto. Haraku fica feliz demais por finalmente ter uns homens na vila. E agora os elfos podem se reproduzir à vontade, sem medo. Durante a festa, Haraku se inclina até Donovan e pergunta se alguma mulher da vila chamou sua atenção. Donovan responde que todas são lindas, mas nunca foram o tipo dele. Ele prefere mulheres com barba cheia e farta. Haraku suspira, derrotado. No dia seguinte, ele segue sua rotina quando percebe um dragão gigante se aproximando da vila. Seu instinto é acabar com ele na hora. Mas antes que ele possa agir, o Draime aparece e enfrenta o dragão sozinho. Haraku pensa que a situação está resolvida, até ver outro dragão chegando lá de longe. Sabendo que precisa proteger a vila, Haraku saca sua lança e arremessa em um dos dragões. Quase acerta, mas o dragão desvia no último segundo. Haraku se prepara para lançar outra lança quando o criado de Dream chega correndo, gritando para ele parar. Ele explica que os dragões são, na verdade, a esposa e a filha de Dream. Depois que o mal-entendido acaba, os dragões viram humanos. A esposa de Dream se apresenta como Grafalun, e a filha dela se chama Last. Grafalun explica que ela desconfiou porque viu Dream saindo escondido tarde da noite e imaginou que ele estava traindo ela. Desta vez, decidiu segui-lo para descobrir a verdade de uma vez por todas. Ao ouvir isso, Hiraku logo esclarece que Dream não estava traindo de jeito nenhum. Ele só vinha à vila para beber umas. Grafalune percebe o erro, mas insiste que não dá para culpá-la por desconfiar. Afinal, ele saía no meio da noite sem avisar e ainda levava coisas do tesouro. Quando tudo é esclarecido, ela e Last pedem desculpas ao Haraku por toda a confusão criada.
Hiraku garante que não há problema algum e diz que só está feliz porque todo mundo resolveu a situação. Depois Dream fala baixinho para Grafalun que é essencial manter a boa relação com a Vila da Grande Árvore. Ele admite que a vila tem força suficiente para derrubar o exército deles se a coisa azedar. Ao ouvir isso, Grafalune decide que o melhor é que a filha deles, Last, fique um tempo lá na vila. Ela acredita que isso vai fortalecer a relação e ainda ajudar a Last a aprender com a experiência. Haraku não vê problema e a recebe de braços abertos. Foi assim que Last começou sua nova vida ali. Mas não foi fácil como foi para os outros que chegaram antes. Muitos moradores ficam tensos com ela por causa da forte herança de dragão. Para aproveitar isso, Haraku a põe para cuidar das negociações com os visitantes. O primeiro teste acontece quando Bezeu aparece novamente. No momento em que vê Last, ele fica tremendo de medo, tão assustado que aceita todas as propostas na hora, só para não incomodá-la. Vendo que deu certo, Haraku sorri satisfeito, sabendo que fez a escolha certa colocando Lestie nesse papel. Bezeu volta para o reino demoníaco e conta o que viu. Os generais entram em pânico ao saber que a Vila da Grande Árvore agora tem dragões como aliados. Querendo entender melhor o poder militar da vila, Bezeu decide mandar a filha, Floram, para espioná-los. Em pouco tempo, Floram chega à vila. Como Bezeu já tinha avisado antes que a filha ficaria lá, todos a recebem calorosamente. Conforme o dia avança, Floram avalia cuidadosamente a força militar da vila, e acaba surpresa com o que descobre. Ela percebe que tem poder suficiente para acabar completamente com o reino dos demônios, se quisessem. Curiosa, ela se pergunta que tipo de pessoa poderia liderar um lugar assim. A curiosidade vira choque ao saber que o prefeito da vila, Hiraku, é na verdade um Last logo a alerta para não subestimá-lo, dizendo que Hiraku é forte até para enfrentar alguém como a mãe dela. Só de ouvir isso, Floram estremece. A partir daí, ela está totalmente convencida da força de Hiraku. Ela começa a tratá-lo com muito respeito, ficando toda formal e rígida quando fala com ele. Algumas semanas depois, chega o outono, e com ele, a promessa de várias refeições deliciosas. Todo mundo se reúne na cozinha para preparar um café da manhã reforçado, mas no meio do processo, percebem que está faltando algo. Frutos do mar. Lou lembra que conhece um comerciante que pode lhes fornecer. Então partem rapidamente rumo ao sul para fazer o pedido. 3 dias depois, o chefe dos comerciantes da cidade Shishito, no Reino dos Demônios, chega à vila em resposta ao pedido. Ele primeiro agradece por terem solicitado seus serviços e depois exibe com orgulho a grande variedade de frutos do mar que trouxe. Hiraku fica encantado com a seleção. O comerciante, que se apresenta como Michael, explica que tem 3 motivos para estar ali. O primeiro é cumprimentar Hiraku adequadamente e agradecer por escolherem seus serviços. O segundo é sugerir novas oportunidades de comércio e negócios com a vila. E o terceiro, seu maior desejo, é se tornar fornecedor oficial do governo para a Vila da Grande Árvore. Isso significaria que ele cuidaria sozinho de todos os assuntos comerciais da vila. Michael destaca a qualidade das colheitas e afirma confiante que pode vendê-las por um valor várias vezes maior, se ganhar esse cargo. Hiraku e os outros conversam e acham seu argumento convincente, então concordam. Com tudo resolvido, o acompanham até a saída, e Michael monta o dragão da vila para voltar para casa. Ao partir, Tia admite que Michael parecia confiável e não deu vontade de desconfiar dele. Hiraku acrescenta que espera que o relacionamento com ele prossiga sem problemas. Enquanto isso, lá no céu, Michael perde a pose de gente calma e centrada. Assim que some de vista, ele treme aliviado, agradecendo aos céus por ter saído vivo daquela furada com o pessoal intimidante da Vila da Grande Árvore. De volta à vila, Haraku não perde tempo e já prepara os frutos do mar, cozinhando uma delícia que todo mundo devora. Mas a paz dura pouco, o bicho pega rapidinho. De repente, outro dragão aparece atacando a vila. Hiraku não pensa 2 vezes. Levanta sua poderosa lança e derruba o dragão num instante. Quando vai conferir se a carne presta, vê que a fera virou gente. Para sua surpresa, o dragão é a irmã mais velha de Dream, a Hakurin. Ela conta que ouviu Dream, bêbado, prometendo a filha para Hiraku como noiva. Curiosa, decidiu vir pessoalmente conhecer o tal Hiraku. Ele fica perdido, não lembra de nada disso. Dream fica sem graça e admite que falou mesmo, mas só porque estava bêbado. Hiraku pergunta para Hakurin por que ela não se apresentou direto. Ela ri e diz que sempre ouviu falar da força do prefeito da vila, então quis testar ele antes. Haraku não guarda rancor, mas avisa que antes de entrar na vila, ela tem que arrumar a bagunça que fez no teste. Depois de limpar tudo, ela é recebida na casa de hóspedes e logo se enturma com os outros. Depois de comer, Hakurin solta casualmente que ouviu falar que o jogo Mahjong é famoso entre eles. Ela insiste em jogar. Haraku acha que ela não sabe as regras e se oferece para ensinar, mas ela manda ele largar disso que aprende na prática. Para esquentar o jogo, ela sugere apostar alguma coisa. Como Hiraku não tem nada a perder, propõe jogar Strip Mahjong. Quem perder cada rodada tira uma peça de roupa. Surpreendentemente, todo mundo topa. Logo começa o jogo, e o clima fica pesado. Os dragões são super competitivos e detestam perder, o jogo vai pegar fogo.
Então, essa partida de Mahjong vira uma batalha bem séria. Haraku percebe algo estranho. Hakuren é completamente novata no Mahjong. E ela também está vestindo muito menos roupa que as outras. Ainda assim, ela joga com uma confiança quase perigosa. Desde que o jogo começou, Haraku está focado em acumular pontos, mas algo não bate. Ele perde todas as rodadas. Em pouco tempo, ele já está só de cueca branca. Começa a desconfiar que Hakuren está usando magia para trapacear. Mas, pensando bem, se fosse verdade, alguém já teria notado. No pior momento de Hiraku, surge a oportunidade perfeita. Se ele jogar direito, vira o jogo de uma vez. Com esperança, coloca sua peça no Mahjong e a má sorte bate de novo. A peça estraga seu plano e ele perde mais uma vez. As meninas logo começam a gritar para ele tirar a calça, e como Haraku é homem de palavra, fica ali só na vergonha mostrando sua miniatura para todo mundo. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, Bezal e os generais ficam cada vez mais preocupados. A Vila da Árvore Grande agora tem Hakuren, uma dragão poderosa, e isso os deixa na defensiva. Enquanto discutem o que fazer, Galgado interrompe com suas próprias preocupações. A filha dele anda meio difícil e imprevisível, e ele não sabe o que está acontecendo. Randon, no entanto, percebe que eles não têm chance. Sem dizer mais nada, ele deixa uma carta de renúncia na mesa e desaparece. De volta à vila, Hakuren se adapta surpreendentemente bem. Ela decide ficar um tempo, e para surpresa de Hiraku, é boa em quase tudo que pedem. Apesar disso, ela vive reclamando das tarefas que recebe. Ironicamente, mesmo choramingando, ela acaba ensinando as crianças a ler, escrever e até resolver matemática. Mais tarde, um grupo de lamias peladas e gostosas aparece na vila pedindo ajuda. Elas explicam para Hiraku que monstros mais novos tentaram invadir uma masmorra na floresta, forçando as lamias a fugirem de casa. Desesperadas, elas vieram até aqui pedindo ajuda e proteção. Haraku acha que não dá para expulsar elas, então fecham um acordo. As lamias vão trocar as preciosas gemas que mineraram pelas colheitas da vila. Depois disso, as meninas lamias se preparam para voltar para casa, mas antes Haraku insiste que elas coloquem roupa se quiserem aparecer por aqui de novo. Ele entrega uns pedaços de tecido que elas amarram no peito como um top improvisado. Daí em diante, as lamias criam um serviço de entrega e começam a negociar com a vila toda semana. Com tudo isso acontecendo e a sorte sorrindo, Haraku sente que a vila finalmente está crescendo para o próximo nível. Enquanto isso, no Reino Demônio, a princesa Yuri ouve boatos de que Florhan foi convencida a ficar na Vila Grande Árvore. Tem gente até dizendo que ela está sendo mantida refém por quem manda ali. Enfurecida por essas meias verdades, Yuri decide que só resta atacar a vila para resgatar Florhan. Ao mesmo tempo, Bizel chega na vila para avisar Florhan sobre esse plano doido. Ele explica que os seguidores da Yuri encheram a cabeça dela com mentiras, fazendo ela pensar que Florhan está presa contra a vontade. Florhan, ao ouvir isso, admite que a ideia é tola. Ela sabe que o exército deles não teria chance contra a força que a Vila Grande Árvore tem. Bizel concorda, ciente da diferença, e diz que ela é a única que pode evitar essa invasão antes de piorar. O ataque está marcado para amanhã, então Florhan precisa agir rápido e fazer o exército recuar. Quando o exército demoníaco chega, Florhan manda as meninas Lamia enfrentá-los. A visão das lamias amedronta os soldados na hora, fazendo eles perceberem o quanto uma batalha seria inútil. Depois disso, as três que fizeram a princesa apostar nessa invasão, Rosalinde, Jolina e Clacacê, são levadas até Haraku. Na frente dele, Florhan declara que elas escolheram ficar na vila por enquanto. Trabalhando sob o comando dele, ela avisa para caso tentem prejudicar a vila. Ele pode se livrar dela sem dó. As três congelam de medo com a fala dela. Quanto à princesa Yuri, ela baixa a cabeça e se rende também. Florin explica para Haraku que a princesa não veio causar confusão, só observar e aprender como a vila funciona. A própria Yuri pede para não ser tratada diferente, insistindo que ele a trate como qualquer outra. Com isso, ela começa sua estadia. No dia seguinte, Florin leva a Yuri para conhecer a vila. A princesa admira as várias plantações e como tudo é administrado com tanta paz. Mas ao contrário dela, as outras garotas estão completamente infelizes. Como nobres, odeiam a ideia de viver tão isoladas, longe do luxo. Naquela noite, tentam fugir às escondidas, mas os lobos e aranhas já estão de guarda, bloqueando todas as saídas. Sem escapatória, as garotas desistem e resolvem se comportar até que possam voltar para casa. Enquanto isso, Yuri segue o passeio com Florhan. Confessa que se sente boba por ter pensado em atacar um vilarejo tão pacífico e bem organizado. Ainda assim, diz que não foi só culpa dela. Florhan também desapareceu misteriosamente do Reino Demônio, deixando todos preocupados. Sem notícias, as garotas da prefeitura convenceram Yuri de que ela havia sido capturada. Florhan entende que a confusão foi culpa dela e promete manter Yuri informada. Com o tempo, as meninas vão se acostumando com a vida na vila, acham prazer nas tarefas dadas e começam a se adaptar aos seus novos papéis. Yuri, por sua vez, passa o último dia trabalhando nos campos com as crianças bestiais. Quando as moças da fazenda tentam impedir, dizendo que uma princesa não devia suar a camisa, logo percebem que o status de Yuri deveria ser segredo e param de falar. Yuri não se importa, gosta do trabalho duro e admite que há muito tempo não se sentia tão viva.
No fim do dia, é hora de voltar para casa. Ela agradece calorosamente, promete voltar um dia e parte da Vila da Grande Árvore com respeito renovado por Hirako e seu povo. Quanto às outras meninas, já estavam surpreendentemente acostumadas à vida na Vila da Grande Árvore. O medo virou conforto, e logo insistiam em ficar mais um. Yuri não se opôs nem um pouco, apenas as deixou para trás, dizendo que poderiam fazer o que quisessem, e seguiu sozinha para o Reino Demônio. Pouco depois da partida de Yuri, a vila iniciou a colheita das plantações pré-inverno. A colheita foi enorme, tão grande que os estoques nem davam conta de guardar tudo. Diante desse problema, Last se ofereceu para mandar uma parte do excedente para o pai dela. Haraku pensou um pouco e deu o aval. Logo depois, Hakuren falou que também queria mandar algo para os pais dela lá no sul. Hiraku topou e Hakuren partiu carregada com suprimentos. Mas quando voltou, Hakuren não veio sozinha. Trouxe um grupo de elfos da montanha que tinham seguido ela, querendo se estabelecer na vila. A líder, a Yu, explicou a situação deles. Eles viviam tranquilos nas montanhas, mas a comida estava escassa e sobreviver ficou difícil. Haraku ouviu sério e depois aceitou deixar eles ficarem na vila. Yu ficou radiante com a generosidade dele. Disse que até dormiria no chão se fosse preciso. Mas Haraku logo cortou, dizendo que jamais deixaria isso acontecer. Ele prometeu arrumar lugar adequado para todo mundo. A partir daí, Yu ficou super agradecida pela hospitalidade de Hirako e fez de tudo para ajudar na vila. Só que tudo o que tentava acabava dando errado. Em vez de ajudar, causava mais confusão. Um dia, enquanto Haraku trabalhava, comentou que precisava de barro para um projeto. Yu ouviu e decidiu ir sozinha na floresta, jurando não voltar sem encontrar barro. Depois de um tempo, voltou toda orgulhosa com barro nos braços e Hirako ficou feliz da vida. Durante a busca, Yu encontrou algo estranho, uma masmorra perto dali, bem diferente das que as garotas Lamia moravam. Contou para Hirako que, curioso, mandou uma equipe para investigar, mas ele pediu que não fizessem nada radical. A equipe voltou rápido com notícias preocupantes. Acharam sinais de uma cobra de sangue morando dentro da masmorra. Como a carne da vípera de sangue era considerada extremamente valiosa, logo montaram uma equipe de extermínio e partiram para o norte para capturá-la. Haraku, porém, disse que isso precisava ser discutido e decidido por toda a aldeia antes de agir. Pouco tempo depois, o inverno chegou. Com o frio, todos começaram a perceber que Liu não estava bem. Ela estava muito doente, vomitando frequentemente e com um rosto pálido. A princípio, ninguém percebeu a real situação, mas depois de um tempo, entenderam que Liu não estava só doente, ela estava grávida. Desde que a notícia vazou, o ânimo da aldeia deu uma boa levantada. O clima melhorou, todo mundo parecia mais feliz, e até Hirako agiu diferente. Agora, sabendo que ia ser pai, ele sentiu que era hora de assumir responsabilidades de verdade. Ele passou a cuidar de Lu com mais atenção, sempre garantindo que ela estivesse confortável. Mas Lu, tranquila como sempre, dizia para ele não se preocupar tanto, garantia que ficaria tudo bem. Cerca de uma hora depois, Anne terminou de preparar o café da manhã para todos. O único problema era a quantidade de gente. Não dava para todos caberem no salão de refeições ao mesmo tempo, então tiveram que dividir em 3 grupos. No primeiro grupo estavam o próprio Haraku e os líderes de cada espécie. O segundo grupo era formado pelos membros comuns, e o terceiro por aqueles que não conseguiram lugar no segundo turno. No meio de tudo isso, Gran-Marion, o anjo, chegou para entregar o relatório diário. Ela contou que no dia anterior, um grupo de coelhos assassinos tentou invadir a aldeia. Felizmente, os lobos estavam lá para impedir a invasão. Para ela, isso foi um ponto positivo, já que significava muito mais carne de coelho para as refeições da aldeia. Enquanto ouvia, Hirako não pôde deixar de notar uma coisa. Os anjos eram sempre muito disciplinados e profissionais no trabalho, mas assim que terminavam, viravam preguiçosos de carteirinha. Eles eram péssimos nas tarefas do dia a dia, mas compensavam garantindo a segurança da aldeia contra ameaças externas. Mais tarde, depois que Hirako terminou suas tarefas, chegou a hora do almoço. Anne e as outras empregadas serviram as refeições que haviam preparado, mas desta vez Hirako notou algo curioso. Para muitos aqui, comer só 2 vezes por dia, café da manhã e almoço, parecia meio esquisito. A maioria estava acostumada a comer só uma refeição por dia. Para os elfos, então, foi um choque. Muitos temiam que insistir em refeições frequentes acabasse rápido demais com os mantimentos. Depois do almoço, Hirako voltou ao trabalho. Dessa vez, decidiu tentar algo novo: plantar tulipas. Até então, só cuidava do básico para sobreviver. Mas queria trazer mais beleza para o vilarejo, e além disso, Hirako começou a organizar treinos de combate para os mais jovens, mesmo achando que eles provavelmente nunca precisariam. Com a proteção que o vilarejo tinha, ele achava melhor estarem prontos para qualquer coisa. Quando a janta chegou, as empregadas exibiram orgulhosas um prato novo que tinham testado fazer. Haraku provou e achou o gosto horrível, mas não quis desanimar elas, então forçou um sorriso e deu um joinha para incentivar. As jantas agora viraram grandes eventos, com anúncios e notícias rolando também. Naquela noite, Florham se aproximou com notícias. Contou que Yuri tinha enviado uma carta pedindo mais maçãs do vilarejo e roupas feitas do tecido macio que Zabuton trançava.
Flohan falou que ia dizer a Yuri para parar com os pedidos egoístas, mas Hirako balançou a cabeça, dizendo que tudo bem. Ele tinha certeza que Zabuton não se importaria em fazer umas roupas para ela. Enquanto isso, os anões seguiram trabalhando na produção de bebida alcoólica. Avisaram Hirako que, para melhorar a qualidade, precisariam de 3 vezes mais uvas do que estavam cultivando. Hirako foi verificar os campos, tentando descobrir como aumentar a produção. Foi quando Sina correu até ele com uma notícia urgente. Um estranho tinha aparecido repentinamente na vila. Haraku correu até lá e ficou chocado ao ver o homem se curvando diante das estátuas dos deuses que ele mesmo tinha feito. O que mais surpreendeu foi que o estranho entrou sem que os seguranças percebessem. Lou se aproximou e, ao ver o rosto do homem, congelou de reconhecimento. Ela revelou que era Vargreif, o ancestral dos vampiros. Vargreif cumprimentou Lou com carinho e foi levado por Haraku até a casa de hóspedes. Assim que se acomodou, Vargreif explicou o motivo da visita surpresa. Ele tinha ouvido boatos de que Lou estava grávida e precisava ver com seus próprios olhos. No começo, não conseguia imaginar que ela fosse do tipo que se estabelecesse com um humano e tivesse um filho. Mas agora que a via ali, percebeu que estava errado. Curioso, Hiraku perguntou a Lou o que Vargreif quis dizer ao se chamar de progenitor. Lou explicou que era como ser uma figura de avô para todos os vampiros. O próprio Vargreif acrescentou que tinha mais de 4.000 anos, e o segredo da longevidade era um hábito estranho. Apagar pedaços da própria memória de vez em quando. Ele guardava só o essencial, como nome e características, apagando o resto para liberar espaço na mente. Hiraku achou a ideia assustadora, mas Vargreif garantiu que, embora assuste no começo, você acaba se acostumando. Depois, Vargreif pediu desculpas por chegar sem avisar. Contou que sentiu uma presença divina vindo da vila, e antes que percebesse, já estava se curvando diante das estátuas. Admitiu que só tinha visto Deus uma vez, mas como apagou muita memória, não lembrava mais de como era sua aparência. Ainda assim, ao olhar para a estátua de Hiraku, tinha certeza de que era aquilo. Foi aí que Hiraku entendeu o que Vargreif queria. O progenitor desejava a estátua, mas Hiraku recusou. Não podia simplesmente dar o que era de toda a vila. Vargreif ficou visivelmente arrasado. Até que Hiraku logo disse que podia fazer uma nova para ele. Encantado, Vargreif aceitou, e no fim do dia, Hiraku já havia terminado a escultura e presenteado ele. Quando Vargreif perguntou quanto devia, Hiraku recusou o pagamento. Aceitar dinheiro, explicou, seria como colocar preço em Deus. Melhor então receber como um presente, disse ele. Grato, Vargreif voltou para casa com a estátua. No palácio foi recebido pelos servos e ordenou que jogassem fora a estátua antiga de Deus, substituindo pela nova. Ao ser revelada, o servo admirou a obra, dizendo que era puro talento. Sugeriu que o nome do criador fosse divulgado e honrado, mas Vargreif recusou, dizendo que o homem preferia uma vida simples e sem fama. Em vez disso, ele ordenou que Hiraku e sua vila fossem discretamente recompensados. Todo vampiro deveria lhes mostrar respeito. Como gesto final de comemoração, Vargreif também enviou um piano para a vila, dizendo que era sua forma de honrar a gravidez da Lou. No momento em que chegou, todos ficaram empolgados, ansiosos para experimentar o lindo instrumento novo. Depois disso, a vida na vila seguiu seu curso, tudo tranquilo, muito tranquila, e não houve nenhuma reclamação ou problema. Todos davam o melhor de si para cuidar da Lou, agora que ela estava grávida. Mesmo que a própria Lou insistisse para que ninguém se preocupasse, ela confiava que ficaria bem, e queria que todos ficassem menos ansiosos. Mas o que mais a incomodava era não poder beber álcool. Por isso, os moradores se juntaram diante de Haraku e sugeriram vender tudo de uma vez para acabar com as bebidas na vila. Eles acharam que se a Luz visse bebendo enquanto ela não podia, seria uma tortura. Porém, Hiraku disse que talvez estivessem exagerando e se arrependessem depois de vender tudo. Ele sugeriu que, para evitar a tentação da Lou, bastava guardar todo o álcool em barris debaixo da terra até ela poder beber novamente. Todo mundo concordou que essa ideia era melhor. Mais tarde, na fazenda, Donovan e os outros anões estavam chateados. Eles perceberam que os moradores tinham parado de beber e ficaram na dúvida se tinham feito algo errado ao produzir a bebida, ou se não gostavam mais do sabor. Hiraku logo explicou que não era nada disso. O motivo de ninguém estar bebendo era só porque a Liu não podia, e todos estavam apoiando ela ficando longe do álcool também. Os anões entenderam e ficaram emocionados com o gesto, dizendo que aquilo só os motivava a trabalhar ainda mais pela vila. No dia seguinte, enquanto Liu descansava em seu quarto, todos passaram para entregar presentes. Trouxeram de tudo, desde comida até roupas de bebê para quando a criança nascesse. No fim do dia, Liu estava deitada, mas começou a se sentir desconfortável. Foi aí que percebeu que sua bolsa estourou. Assim que ouviram isso, todo mundo na casa correu para preparar água quente e toalhas para o parto começar. Haraku, porém, não conseguiu suportar assistir. Então ele foi embora e passou a noite toda dormindo naquele buraco na árvore que tinha feito quando chegou neste mundo. Na manhã seguinte, quando Haraku voltou para a casa, viu Lu segurando o filho recém-nascido. Emocionado, ele se aproximou e segurou o bebê pela primeira vez. Depois, os dois decidiram chamá-lo de Alfred, ideia da Lu. Uma semana após o nascimento, Hiraku refletia sobre o quanto a vila tinha crescido.
Quando chegou aqui, ele se sentia sozinho e sem rumo. Agora tinha amigos, família e uma comunidade inteira. A vila só crescia, e ele agradecia aos deuses por tudo o que aconteceu. Percebendo isso, Hiraku achou que devia agradecer a todos pelo esforço. No dia seguinte, convocou uma reunião e anunciou que tinha criado um novo sistema. Ele tirou uma pequena moeda de prata e explicou que seria a nova moeda oficial da vila, para trocar bens e outras necessidades. Hiraku até fez cada moeda à mão para evitar falsificações. Todo mundo achou a ideia incrível e logo se acostumou. Alguns começaram a trocar moedas por móveis, roupas e armas, outros preferiram guardar as moedas. Logo, os moradores se adaptaram às moedas, mas Haraku percebeu que ainda era difícil definir o valor de uma moeda. Uma das meninas das bestas chegou perguntando se podia comprar um bebê por uma moeda. Vendo isso, Haraku entendeu que precisava criar regras sobre o que se podia comprar. Em vez de recusar, fez a menina prefeita por um dia em troca da moeda para diversão geral. Pouco depois, a vila fez uma grande festa para celebrar o nascimento do Alfred. Todos se reuniram para comer, beber e comemorar. Haraku olhou para o barril gigante de vinho e riu, sonhando com o dia em que bebesse vinho com o filho. Lou, porém, provocou ele dizendo que o dia esperado poderia chegar bem mais cedo do que ele imaginava. Enquanto isso, a notícia do nascimento do Alfred chegou ao reino dos demônios. Os 4 generais já tinham percebido que era impossível enfrentar a força da Vila da Grande Árvore. Por isso, começaram a pensar que a única forma de manter uma boa relação era casar alguém do reino dos demônios com alguém da vila. Mas o próprio rei demônio logo sacou para onde aquilo ia, e gritou indignado que jamais deixaria o Yuri ser dado em casamento para aquela vila. No dia seguinte, Haraku acordou meio ressacado. Foi quando as garotas da vila apareceram para contar algo muito importante a ele. Já dentro, explicaram que um grupo que morava na floresta próxima queria se mudar para a vila. Essas pessoas tinham sido expulsas de suas casas por causa da guerra. Eram cerca de 100 no total. Ao ouvir isso, Haraku percebeu que, se iam realmente aceitar tanta gente assim, seria preciso construir uma vila totalmente nova. Lu, então, sugeriu que o novo lugar fosse chamado Vila da Grande Árvore 2. Haraku achou que daria muito trabalho, mas os outros nem ligaram. Responderam empolgados, dizendo que fariam o possível para dar certo. E assim todo mundo começou a planejar como seria a construção da nova vila. Não demorou para as obras começarem e cada morador ganhou uma tarefa, enchendo o lugar de movimento enquanto trabalhavam para erguer a nova vila. Na hora do almoço, Annie trouxe sanduíches para Haraku e as garotas, mas avisou que os ingredientes se estragam rápido, então recomendou que começassem a se preocupar mais em aumentar os mantimentos de comida conservada. Haraku ouviu isso e achou que explicava por que tinha tantas verduras espalhadas por aí. Tia então sugeriu levar alguns sanduíches para as garotas que estavam trabalhando na prefeitura da vila. Haraku gostou da ideia e disse que levaria pessoalmente, já que Florhan tinha avisado que as coisas estavam corridas por lá. Enquanto isso, os funcionários da vila Klakazi, Roju e Rosalind estão com a cabeça toda caída na mesa, exaustas depois de horas atoladas em um monte de papelada chata, até que Hiraku entra carregando uma cesta e fala que trouxe almoço para todo mundo. Com Last, Flora e Hakurin, os 3 ainda estão se adaptando às suas novas funções como funcionários, e está claro que vai levar um tempo até eles pegarem o jeito da coisa. Last espirra e, sem querer, queima um documento, o que deixa os dois em pânico. Os chefes olham para Hiraku pedindo ajuda, mas ele só manda eles se acalmarem, porque a Florham já está vindo com reforço. Florham chega com um grupo de garotas enviadas pelo reino demoníaco para ajudar. A maioria se ofereceu porque queria apoiar a Florham, sabia que isso ia valorizar o nome delas e ouviu que o trabalho era tranquilo. Mas depois de ver o ambiente onde foram parar, elas começam a repensar isso. De qualquer jeito, Florham já coloca todo mundo para trabalhar, dizendo que elas vão começar separando os registros por categoria. Haraku vê que Florham está no controle da situação, então só pede para ela garantir que todo mundo receba alguns sanduíches quando as coisas acalmarem. Haraku volta e começa a cuidar da lavoura. Mas então Grã-Maria aparece voando e traz o relatório dizendo que pesquisou os arredores e não achou sinal de perigo nenhum. Lee se aproxima de Haraku e conta que foi ela quem mandou Grã-Maria explorar um lugar bom para montar a nova vila. Haraku acha que o lugar que Lee pensa vai ficar longe demais e sugere levar comida para a viagem. Lee diz que o local que ela está de olho não é tão longe assim, só fica mais rio abaixo. Escolheu esse ponto para garantir vantagem caso estoure alguma rebelião entre os moradores. Hiraku duvida que isso vá acontecer, mas Lee responde que é sempre bom estar preparado para qualquer situação. Aí ela mostra para ele a árvore mais imponente da região. Embora não seja tão grande quanto o que eles têm agora, ela acha que vai funcionar direitinho. Com o lugar definido, eles começam a preparar a área para tirar as árvores. Não é o campo do Doga. Ele pega um machado e parte para derrubar a primeira árvore, mas ela é bem mais resistente do que ele esperava. Nem consegue fazer um risco fundo. Aí o Hiraku aparece com a ferramenta agrícola suprema e corta as árvores como se fosse manteiga. Depois disso, montam uma ponte de madeira sobre o rio, mas o Haraku acha que deveria ser algo muito mais firme. O Lee lembra que, se construírem algo maior, os monstros grandes da mata também vão querer usar, e aí o Haraku entende o ponto.
Eles então começam a cavar canais de irrigação e rapidinho já tem um reservatório pronto para uso. Depois disso, Hiraku fala com o Daga e diz que não vão conseguir terminar sem mais madeira. Mas o Daga só manda ele descansar por enquanto, porque ele e os outros vão cuidar da construção. Com tempo livre de sobra, Haraku decide fazer uma estátua em homenagem ao Zabuton. Nessa hora, a Lucy chega com o bebê Alfred no colo e diz que ele trabalha demais. Aí começam oficialmente a construção das casas. Haraku lembra do quanto foi difícil construir sequer uma casa quando chegou aqui, sem nem pregos para ajudar. Agora, com tanta gente para ajudar e até alguns que sabem usar magia, terminaram a primeira parte das casas rapidinho e o Haraku sente que tudo está se encaixando finalmente. Mas justo aí a Grã-Maria aparece voando e conta pro Haraku que recebeu uma mensagem do Dream, dizendo que quer trazer novos moradores para a vila já, pegando Haraku e Lee totalmente desprevenidos. O Dream chega e pede desculpas pelo aviso em cima da hora, explica que a situação é urgente e apresenta um grupo de minotauros que espera que possam morar na vila. Haraku olha pra ele surpreso, porque sempre imaginou minotauros com cara de boi, mas esses parecem quase humanos, só que com chifres na cabeça. O líder dos minotauros, Gordon, se aproxima de Haraku e se apresenta. Depois de um papo rápido, Haraku percebe o quanto a diferença de altura entre eles é enorme, já que Gordon é gigante. Gordon conta que foram expulsos da vila e ficaram muito tempo vagando sem rumo, até finalmente encontrarem alguém para ajudar. Draime ouviu sobre a situação deles e achou urgente levar direto para Haraku. Haraku decide que não vale perder tempo com conversa fiada e pede para Annie preparar alguma comida. Annie não sabe direito o que minotauros comem, então escolhe um pudim de arroz, que parece seguro e razoável. Nesse momento, Narf, um dos homens lagarto, chega dizendo que já convivem com minotauros antes, então sabe as perguntas certas e o que eles vão precisar. Haraku dá sinal verde, e Narf já parte para descobrir o que o grupo necessita. Com isso resolvido, Haraku acha que as coisas vão fluir bem daqui pra frente, já que está tudo sob controle. Mas aí eles percebem que as casas que prepararam para os minotauros são pequenas demais para eles viverem confortavelmente, então começam a pensar juntos numa solução para isso. Nesse instante, Floram entra correndo e avisa a Hiraku que recebeu notícias do pai. Os novos moradores vão chegar à vila muito em breve. Bezel aparece logo depois, parecendo completamente exausto. Floram pergunta por que ele não trouxe os refugiados da guerra com ele, e Bezel explica que as coisas pioraram rápido, e teve que usar teletransporte urgente para salvar um grupo enorme de uma vez só. Haraku entende totalmente o esforço que isso deve ter custado, e só manda Bezel descansar um pouco, porque ele deve estar morto de cansaço. Considerando tudo, Haraku conclui que o grupo dos centauros meio cavalo deve ser os novos moradores que esperavam. A líder dos centauros, Gruvald, se apresenta como a rainha e chefe do Visconde Big. Haraku não faz ideia de quem seja essa tal rainha, então se afasta e deixa que Latiasai, um dos funcionários, tome conta da situação. Gruvald já começa a matar Snob por causa dos seus vínculos nobres, mas Latiasi logo traz ela para a realidade e lembra que foram eles que vieram até a vila, então ela não pode sair impondo regras e reivindicando terras. Gruvald já se ofende e levanta a voz para Latiasi. Calmamente, ela se apresenta como filha do Conde Drowa. Quando Gruvald percebe que Latiasi tem posição superior, imediatamente se ajoelha e começa a implorar perdão. Latiasi então pergunta para Hiraku se pode ajudar os centauros, já que eles têm laços com sua família. Hiraku não vê problema algum nisso. Mas ele aproveita para perguntar se está tudo bem em casa, pois sabe que a guerra gerou refugiados. Ela agradece a preocupação, mas garante que não há motivo para alarme. Depois eles tentam encontrar moradias adequadas para os centauros, mas percebem que as casinhas que construíram são tão pequenas para eles quanto foram para os minotauros. Tecnicamente eles caberiam, mas ficaria muito apertado. Lucy pergunta para Gruvald se ela consegue diminuir usando magia, mas ela responde que já é do menor tamanho que consegue. Enquanto Hiraku tenta achar uma solução, outra turma de garotas aparece no portão. Hakuren explica que as encontrou perdidas na floresta e achou melhor trazê-las para cá. Hiraku não vê problema, mas acha estranho que elas estejam carregando o que parece um toco de árvore. Mesmo assim, vai cumprimentá-las, mas elas não respondem nada. Last e Hakuren acham que elas devem ser tímidas. Até que o toco de árvore fala e se apresenta como Ike. Hiraku descobre que essas garotas são da espécie Núnio Daphne, que pode virar planta e se transformar em árvore quando enfrentam monstros. Mas quando eles levam dano na forma de árvore, perdem a chance de voltar ao normal por um bom tempo. Egg conta que as terras deles alagaram depois que os humanos derrubaram todas as árvores da região. Eles seguiram pelo Bosque da Morte depois que um mercador chamado Michael falou sobre a vila dele. Haraku acha que faz sentido, e Michael provavelmente não sabia muito, já que o resto do caminho foi por conta própria. Haraku quer cozinhar algo para recepcionar eles direito, mas Egg logo diz que, na real, eles precisam mesmo é de comida para sobreviver. Ela olha as frutas boas que crescem no solo dele e conclui que a terra ali deve ser especial.
Haraku os leva para o campo de cultivo, onde Iggy explica que só precisam de água limpa, sol de sobra e solo bom para se darem bem. Haraku entende tudo, e com a questão da comida resolvida, pergunta o que querem fazer sobre moradia, já que parecem do tamanho dos humanos. Haraku fica aliviado pensando que aquelas casas que construiu vão finalmente servir para alguma coisa. Mas Egg detona a ideia rápido. Eles preferem ficar ao ar livre, o que faz Haraku se arrepender na hora do esforço de construir casas adiantado. Depois de pensar um pouco, ele resolve o problema. Os minotauros mais novos ficam nas casas comuns, os centauros vão para as cocheiras e os Nunudafne ficam soltos no campo mesmo. Haraku acha meio estranho ver eles parados a noite toda e se pergunta se vai se acostumar com isso algum dia. Ainda por cima, ele e o pessoal percebem que precisarão mesmo construir casas decentes para os minotauros adultos. E além disso, vão precisar também de comida, roupas e tudo mais que pessoa precisa para viver. Sem ficar parado pensando, Haraku sugere começar com o que dá agora, e já começam a desenhar os planos das novas casas. Esse foi o episódio 1. Se inscreve para não perder o próximo e assiste o vídeo que está na tela agora.